governo e oposição enfrentam mais um capítulo de debate sobre o projeto de lei antifacção. O Palácio do Planalto ganhou tempo para tentar mais mudanças em temas que estavam no texto original, já que a votação do relatório do secretário de Segurança licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, no plenário da Câmara, será só na próxima terça-feira. Parlamentares governistas têm mantido diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas consideram que Derrite, que apresentou 4 versões do texto, agiu de forma atrapalhada. Já a oposição, em movimento liderado pelos governadores de direita, pede mais 30 dias para os debates. E aí, Carla, eu queria te fazer uma pergunta sobre esse caso. O governo ganha um fôlego para negociar, para poder reajustar esse projeto do Derrite. Como é que você avalia essas mudanças do Derrite? Apresentou 4 diferentes, né? Vai mudando, todo dia ele muda alguma coisa. E isso, de alguma maneira, fortalece o governo, né? Porque o governo está querendo jogar para frente, está querendo adiar, e isso vai ajudando o governo a conseguir adiar para poder mudar um pouco isso. Então, Leandro, isso é muito interessante, porque no começo da semana o governo estava bastante insatisfeito com o Derrite como relator do projeto, né, com o que o Hugo Mota tinha feito. Mas eu acho que depois dessa semana o governo talvez esteja repensando essa sua insatisfação. Talvez agora eles estejam, inclusive, satisfeitos. E aqui eu elenco 3 motivos, né, que a gente percebeu ao longo dessa semana com essas idas e vindas do Derrite, né? A primeira delas é que deixou claro que a direita, algo que é assim, né, nós já sabemos, é só observar um pouquinho melhor que a gente já sabe. A direita também não tem um projeto de segurança pública. Então, aquilo que se diz dioturnamente sobre a esquerda, que a esquerda não tem um projeto de segurança pública, que a esquerda não tem um projeto de segurança pública, o que a gente vê é que a direita também não tem. Além de um projeto, né, que sequer é um projeto, de fazer incursões em territórios conflagrados, matar suspeitos, e isso me incomoda muito. Eu acho que a gente deveria se incomodar muito mais enquanto sociedade, de como a gente trata isso. Então, como a imprensa também trata isso muitas vezes, que se diz, foram mortos 120 suspeitos. A gente não tem um estado, né, em que a gente tem a pena capital. E mesmo estados que têm pena de morte têm um julgamento. Então, quando a gente fala em suspeitos, morte de suspeitos, a gente está falando em morte de pessoas que não foram julgadas. Isso fragiliza o nosso Estado democrático de direito. Então, fora essa ideia de que é preciso invadir os territórios, e esses territórios, eu não estou dizendo, esses territórios precisam ser retomados, esses territórios não podem ficar nas mãos do crime organizado. Mas, né, a direita, o projeto, a ideia de segurança pública da direita vem sendo ao longo dos anos, eu diria talvez até mesmo ao longo das décadas, matar pessoas que eles acham que são suspeitos. E geralmente essas pessoas são pessoas negras, né, que vivem em territórios vulneráveis, então a gente tem aí uma dinâmica muito perversa. Então, essa semana, com o Derrite, isso ficou claro. A direita também não tem um projeto de segurança pública. Esse vai e vem do Derrite mostra, né, essa confusão nesse projeto. Deixou claro também, né, que a direita há eu diria, algo muito estranho no Reino da Dinamarca. Porque por que deixar a Polícia Federal, que é das polícias no Brasil, a polícia que goza de maior confiança da população, é a polícia que tem os melhores resultados. Então, por que vamos subordinar a Polícia Federal aos governadores? Porque quando a gente observa o crime organizado hoje, esse crime organizado está entranhado em diversas instâncias da sociedade. Ele não está só apenas nos territórios vulneráveis. Ele está na Faria Lima, ele está nas câmaras municipais, ele está
nós temos deputados ligados ao crime organizado, então isso, né, precisa, aí a gente não tem mais essa figura do crime organizado como que acontece apenas em territórios vulneráveis. Então, né, quando eu digo que o crime organizado está entranhado, eu acho muito complicado daí você deixar essa decisão para governadores que podem estar também, né, sofrendo pressão, né, do próprio crime organizado. Então é muito estranha, né? Então quando eu falo, né, tem algo muito estranho nesse reino da Dinamarca, né, aludindo aí, né, ao Hamlet, né? Então o que está acontecendo? Por que a gente vai deixar uma polícia que tem bons resultados, que tem alta confiança da população de fora desse processo de um crime organizado que não está apenas nos estados, né? Ele inclusive se transnacionalizou, né? Então, por que a gente vai deixar, né, essa polícia fora desse debate? E, por fim, também tem um ponto aí desse debate que é essa infértil, e não é de agora, né, esse infértil debate entre técnica e pragmatismo, né, ligados à direita, geralmente, e ideologia ideologia e política ligado à esquerda. Então, sempre quando se quer desqualificar, né, geralmente a oposição de esquerda se fala, não, mas eles estão politizando o debate. Mas o debate é também político, é também técnico. E eu vejo isso não apenas nesse debate de segurança pública, mas sempre quando a gente vai debater economia, a gente vai debater outros temas no Brasil, a gente faz essa cisão absurda e inexistente entre técnica e ideologia, né? Então, como se não houvesse uma dimensão ideológica na técnica, como se a gente não tivesse aí, né, possibilidades e uma tentativa, né, de visão de futuro, de perspectiva, de o que eu quero com essa técnica, onde eu quero chegar, quais são as minhas ideias, qual é a minha visão de mundo. Isso tudo também está na técnica, né? Então, assim, eu acho que essa semana também foi mais uma cerejinha nesse bolo de que mostra que esse debate, não, então a gente precisa de alguém técnico, né? Então o Derrite seria essa pessoa técnica, mas qual técnica é essa, né? Porque o histórico do Derrite é bastante complicado, né? Como a gente sabe. Carla, esse assunto é muito político. Você citou aí uma situação que é muito importante de ser falada, que é a internacionalização do crime, já que a maior parte do armamento e das drogas vendidas nas comunidades do Rio de Janeiro vem do Paraguai e do Peru e da Colômbia. Eu mesmo já cobri essa reportagem, já fiz uma série sobre o tráfico de armas na fronteira com o Paraguai, tráfico de drogas também. E aí, professor Beto, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão da votação. O governo jogou para terça-feira, pode ser votado na próxima terça-feira. Mas semana que vem tem feriado. E aí a gente sabe que na Câmara fica tudo híbrido. Tá? Eu queria que o senhor falasse rapidamente, porque a gente está com um repórter em Belém e eu quero falar sobre a manifestação que está acontecendo nesse momento. A gente volta nesse assunto, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre esse caso. Pode adiar mais uma semana, isso é bom para o governo? O governo joga com o tempo. Os próprios governadores, o Cláudio Castro também comentou que é favorável ao tempo. Mas se pudesse resumir essa história, Leandro, se o Eduardo era o camisa 10 do Lula, o Derrite falou, a camisa 9 é minha. E meteu 4 gols em 4 dias, com 4 atrapalhadas. Tá? Essa seleção do Lula está sendo montada pela oposição. Se continuarem assim, essa seleção do Lula vai ganhar de goleada.